Olá, estamos de volta com mais um programa da TV Mercado. E nesta edição eu recebo o novo presidente da Câmara Setorial do Cacau, Durval Libânio. Ele que também é secretário executivo do Instituto Cabruca. Seja bem-vindo, Durval. Obrigado, Kaline. Você, que foi eleito por unanimidade, como encara este novo desafio, esta responsabilidade de presidir a Câmara Setorial do Cacau, um órgão que é responsável por definir as políticas do Ministério da Agricultura voltadas para a lavoura cacauíra? É um grande desafio que a gente está colocando como meta, né, seria unir o setor em nível nacional, né? Porque às vezes a gente vê outros setores do agronegócio, como o café, né, como o algodão, como até mesmo a cachaça em Minas Gerais, que eles têm um poder de influência, né, sobre o governo, sobre a própria sociedade civil, sobre a opinião pública muito grande, né? E o cacau, a gente historicamente sempre teve aquela história de que o cacau era só na Bahia, né? Que por isso o cacau era fraco em nível nacional. Mas nós temos cacau em 6 estados brasileiros, né? E o Pará também vem disputando como um importante produtor nacional. E a gente entende que o setor ele deve se unir a nível nacional e deve trabalhar algumas políticas públicas e algumas estratégias para o setor, né, de forma conjunta, para que o setor ele ganhe força, ele ganhe peso, né, e tenha um maior poder de influência. Então, quais as políticas que você pretende definir? A gente precisa valorizar o cacau e reposicionar o cacau em nível de Brasil, né? Por quê? Nós somos o 4º maior consumidor de chocolate do mundo, né? Durante esses últimos 8 anos, né, várias pessoas ascenderam de classe social e passaram a consumir mais chocolate. Então o consumo per capita de chocolate no Brasil ele cresceu muito, né? E somos, por outro lado, o 5º maior produtor de cacau, né? Então o 4º maior consumidor de chocolate, o 5º maior produtor de cacau. Isso é muito assim, representativo, né? Isso é muito importante, porque você não tem nenhum país do mundo que seja grande produtor e grande consumidor como é o Brasil. Então a nossa capacidade de promover a inovação tecnológica nessa cadeia pode representar assim, um fator muito grande para que o cacau brasileiro, para que até mesmo o chocolate brasileiro ele tenha maior competitividade no cenário mundial e no cenário interno. E uma outra situação é que o cacau, né, sempre foi visto, né, sempre foi lembrado, né, pelas histórias dos coronéis do cacau, né, de Jorge Amado, e essa pecha, para quem acha que não existe, ela na verdade é muito forte. Né? A gente que vai a Brasília sempre, que está lá brigando, que está lá, né, batalhando pela lavoura junto ao governo federal, a gente está ouvindo sempre esse tipo de comentário, indiretas, às vezes diretas, né, sobre esse tipo de coisa. Mas as pessoas esquecem de dizer, por exemplo, que o cacau foi a cultura que menor impacto trouxe ao bioma Mata Atlântica, por exemplo, né? A gente vai ver aqui que as lavouras mais antigas que permanecem até hoje do bioma Mata Atlântica é a cana, no Nordeste, numa região de solos extremamente privilegiados, né? Que eram chamadas terras roxas, né? E aqui no sul da Bahia, que o cacau está há 260 anos. Só que quando você compara a cana em Pernambuco, Alagoas, né, com o cacau no sul da Bahia, você vai ver que lá eles continuam produzindo cana, é verdade, mas com destruição de rios, com assoreamento de rios, né, com destruição de toda a biodiversidade. Né, e o cacau não, o cacau é diferente. O cacau mantém essa paisagem florestal, né, que é maravilhosa, que é muito bonita e que pode também ser um fator de competitividade para a cacauicultura. O potencial da região é cada vez mais produzir cacau fino e os produtores têm uma maior representatividade no Salão do Chocolate de Paris. Exatamente, tem mais produtores motivados, você tem uma série de chocolateiros vindo para o Brasil conhecer, a gente tem tido assim, conversando com as pessoas que trabalham com isso, que trabalham com cacau fino, elas têm dito isso para a gente, né, que está tendo uma procura cada vez maior, né? A gente sabe que é um mercado que nem todos vão poder trabalhar, né, mas a gente sabe que ele é concreto e que quem se organizar, quem, né, trabalhar nesse sentido vai obter um resultado, né? E fora isso, né, um outro grande desafio que a gente também tem é a questão da agroindustrialização do cacau. E aí a indicação geográfica ela é muito importante. Muito importante. Por que a indicação geográfica é importante? Porque a indicação geográfica ela não é nada mais, nada menos do que um território
né, onde você vai demarcar geograficamente aquele território, né, que é o território onde se produzia cacau superior Bahia tradicionalmente no estado. E nesse território você pode criar uma série de políticas públicas, né, para esse território. Por exemplo, a gente pode ter uma política pública de turismo associado a esse território da indicação geográfica. A gente pode ter uma política pública de agroindustrialização associado a esse território. Você pode ter uma política pública de um polo moveleiro, né? Nossa região, ela tem um grande potencial. Às vezes as pessoas criticam o sistema Cabruca, né, e dizem que o sistema Cabruca não é viável e que tem que fazer um sistema pleno sol para ter maior produtividade. Primeiro que isso é inviável em muitas das nossas condições. Por quê? Porque nós temos solos com afloramento rochoso, né, em muitas áreas, solos rasos, né, que não permitem um maior armazenamento de água. Isso é muito comum, principalmente no bloco central do cacau. O sistema Cabruca também é importante para o meio ambiente. O meio ambiente mais o potencial que você tem de silvicultura na Cabruca, o potencial que você tem de explorar o sistema, né, com cacau e com madeira combinados, né, que é isso que a gente tem trabalhado. Lógico, com todo o cuidado ambiental, ninguém aqui está querendo fazer exploração madeireira nessa região em larga escala, não é isso que a gente está falando. A gente quer fazer uma exploração madeireira de baixo impacto e de alto valor agregado, como já faz o Euvaldo lá da Camacan Design, com madeira morta, né? E que é um trabalho excelente que a gente quer ampliar. A gente está discutindo com o estado da Bahia isso, né? A criação de um polo moveleiro de nativas nessa região. E isso pode estar associado à EG, né? Imagina que daqui a um tempo você vai ter madeira da Cabruca, né? Imagina madeira da Cabruca com selo, com certificado de exploração florestal e tal. E em relação às dívidas, qual a sua avaliação em relação ao posicionamento dos cacauicultores e aos planos do governo? Esses novos parcelamentos favorecem realmente o cacauicultor? Olha só, existem muitos cacauicultores que vamos dizer que vão ter sua solução parcial para o seu problema. Lógico que a gente entende que a questão da vassoura de bruxa, a anulação das dívidas, é uma questão de justiça, né? Mas não somos nós que tomamos a decisão. Né? Justiça é com a justiça. Né? O nome diz. O nome está dizendo já tudo, né? É questão de justiça, então tem que ser na justiça, tem que ser resolvido na justiça. Agora, o que se pode fazer, o que tem que ser trabalhado, é a questão da opinião pública. Né? A gente sabe que a opinião pública ela é muito importante. Né? E é necessário que se faça um trabalho nesse sentido, de convencer a opinião pública. Porque quando você convence, quando você sensibiliza a opinião pública, né? Quando você chama a atenção para o problema que houve aqui na região, de forma tranquila, de forma sem aquela coisa da exigência, né? Não, eu exijo, porque essa coisa acaba transparecendo uma certa arrogância, né? Então, preciso ter humildade nesse sentido, né? Preciso colocar as coisas de forma tranquila, né? E tentar convencer a opinião pública de que é importante essa resolução do problema da cacauicultura. Não, pelo que houve, né? Pela introdução da vassoura na região, que realmente foi algo muito ruim, mas também pelo que existe hoje aqui e que deve ser conservado, né? Por esse patrimônio maravilhoso, que é um patrimônio genético, que é um patrimônio cultural, né? Porque tem todo um conhecimento cultural associado ao sistema Cabruca, é a madeira que o cara usa no coxo, é o cipó verdadeiro que ele usa para fazer o cesto para carregar o cacau, é a madeira que ele usa no armazenamento do cacau. Tudo isso foi um conhecimento empírico que foi se desenvolvendo, né, numa relação homem-natureza nessa região e que é riquíssimo, que é importantíssimo e que deve ser valorizado. Recentemente você esteve em Brasília para participar de uma reunião como novo presidente da Câmara Setorial. O que você trouxe de lá de novidade para a nossa região? Nessa reunião ordinária da Câmara, a gente tratou vários assuntos, inclusive seguro agrícola para cacau, zoneamento do cacau, a questão da política de garantia de preço mínimo, que é uma coisa que a gente está ainda analisando se é vantajoso, se não é, para a cacauicultura. Mas o ponto importante foi uma nova linha de financiamento chamada ABC, que significa Agricultura de Baixa Emissão de Carbono. Né? Então esse ABC ele tem 2 bilhões de reais para investir na agricultura brasileira e ele só vai investir em modelos de agricultura e de pecuária que ou sequestrem carbono ou tenham baixa emissão de carbono. Né?
Então vai ser financiado biodigestores para suinocultura, vai ser financiada a adequação de maquinários e implementos agrícolas para quem quer trabalhar com plantio direto na soja. E o cacau, ele vai estar sendo integrado a essa linha de financiamento. É uma linha de financiamento que possui juros de 4,5% ao ano, não é? Então é até menor do que o FNE Verde, né? A gente está tentando agora fazer apenas uma adequação para que ele tenha os mesmos prazos de carência e de pagamento do FNE Verde. E quem tiver, e o produtor que antes estava adimplente com o PESA, mas como a hipoteca dele estava no Banco do Brasil, e aí ele não podia tomar empréstimo no Banco do Nordeste, porque não aceita hipoteca de segundo grau, esse produtor com essa linha de financiamento, que poderá ser operada pelo Banco do Brasil, ele poderá ter o financiamento dependendo da capacidade de pagamento dele. O que os cacauicultores aqui da região sul da Bahia podem esperar de você, Durval, como presidente da Câmara Setorial do Cacau? E eu tenho um princípio comigo que é o princípio de que é um princípio de Jesus Cristo, né? Que o maior tem que ser como o que serve, é o que tem que servir mais, é o que tem que trabalhar mais, é o que tem que buscar mais, né? E é nesse espírito que a gente vai tentar fazer todo o possível, né, para estar servindo a região. Nós, lógico, com nossos erros, com nossas falhas, né, porque somos humanos, mas dentro daquilo que a gente acredita, né, que essa região aqui tem um potencial incrível para ser uma região exemplo para todo mundo, né, em termos de desenvolvimento sustentável, né, em termos de conservação ambiental e produção de riquezas, né, a gente acredita que a gente vai estar contribuindo, né, com aquilo que a gente tem, com aquilo que a gente pode, né, com os talentos, com as competências que nos foi dado. Obrigada pela sua presença aqui na TV Mercado. Tá ótimo. E nosso programa fica por aqui, mas continue conosco. Acesse o nosso portal www.mercadodocacau.com.br e participe. Envie sua dica, sugestão de matéria ou seu comentário para tvmercado@mercadodocacau.com.br. Até o próximo programa.